Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje é mais um vídeo de Shingeki no Kyojin, aquele momento inicial de falarmos sobre os últimos impactos muito impactantes do mangá de Shingeki. Então, é claro, esse vídeo tem spoiler. Se você só assistiu o anime e tá aqui, Gabi, de novo com o spoiler, clica aqui em cima que vai aparecer um dos últimos vídeos que eu fiz sem spoiler nenhum. Se vocês comentarem bastante, deixarem like, eu faço mais vídeos como esse depois. Agora, vamos falar sobre mangá. E vocês me mandaram lá no Instagram algumas perguntas pra eu comentar aqui, principalmente após o capítulo 132, então teremos spoilers até este capítulo. Agora eu vou responder tudo, tem coisas bem interessantes, não vamos perder tempo. Antes disso, só rapidinho avisando, essa camiseta aqui é mais uma estampa exclusiva lá da minha lojinha em loja.com.br/Gabi-Xavier. Quando eu estou gravando aqui, tá com uma promoção ativa. Você comprando um moletom na promoção, você leva uma camiseta da sua escolha. Tem várias estampas exclusivas, clica lá pra você conhecer, se ainda não conhece. E também se inscreve, por favor, no meu outro canal, a Sala do Tempo, pra você acompanhar conteúdos como eu passando muita vergonha jogando Cuphead, morrendo e morrendo. Meu Deus, essa saga teve um final épico. E se você ainda não acompanhou, vai estar o link depois aqui em cima também, ou aqui embaixo pra você acessar. Agora, sem perder mais tempo, vamos lá falar de Shingeki no Kyojin. De novo, essas são perguntas que foram enviadas na minha última foto que eu postei no Instagram pedindo perguntas, então se você não me segue ainda lá, xGabiXavier no Instagram, no Twitter, me segue pra você participar de coisas como essa, ou me ver compartilhando uns vídeos, uns gifs, umas coisas banais, fúteis ou importantes muitas vezes. Gabi, é verdade que a história de Shingeki está sendo contada por Armin? Não sei se deu pra entender. Eu peguei esse comentário que não é relacionado especificamente ao último capítulo só porque muitas pessoas têm essa dúvida e a teoria sobre o Armin ser o último sobrevivente cresce por causa do fato de que no anime, que foi produzido pelo Wit Studio, houve essa escolha, não sabemos a partir exatamente do que, de que a mesma pessoa responsável pela voz do personagem Armin Arumin no anime de Shingeki seria aquela a contar a história. Então, quando começa o primeiro episódio, falando sobre a queda das muralhas e a história dos titãs e todas as narrações a partir daí, é sempre a voz do Armin. Então, será que o Armin vai ser o último sobrevivente? Agora que a gente tá vendo que o Armin tá chegando no final ainda vivo, ele é o Colossal, ele é amigo do Eren, tem a teoria de que ele vai ser aquele que pode, o único que pode parar o Eren com discurso ou não, na força, de algum jeito. Será que ele é o único que vai sobreviver ou um dos únicos? Pode até ser por outros fatores que a gente ainda vai discutir nesse vídeo, mas não por causa da voz no anime. Até porque isso foi escolhido lá na primeira temporada, muito antes do fim. Mesmo que o Isayama tivesse na cabeça dele a ideia, por exemplo, de que o Armin estaria vivo no final, eu duvido que ele tenha dito isso para o diretor, para, obviamente, a equipe de animação ou qualquer pessoa envolvida naquele momento no anime de Shingeki, que era muito tempo atrás. Eu acho que foi uma escolha, talvez até mesmo, que pode ser justificada porque o Armin, ele é um personagem marcante, um dos principais, e ele é tipicamente aquele que estuda, que gosta de livros, e faria sentido que ele fosse aquele a contar o que tá acontecendo. Pode ser que no fim tenha um vínculo com isso? Pode, mas vamos entender que isso, inicialmente, até esse ponto, foi uma escolha do anime, que pode ter partido por qualquer razão completamente desvinculada do fim real ou não do mangá. Beleza? Gabi, você acha que o Eren sentiu ou consegue perceber a morte da Hanji, já que todos os Eldianos estão conectados pelos caminhos? Sim, todos os Eldianos estão conectados pelos caminhos, sim, o Eren está com a coordenada ativada, mas são muitos Eldianos e provavelmente nesse ponto muitos Eldianos inclusive sendo pisoteados. Tudo bem que ele tem uma ligação com a Hanji no sentido de que é próximo, conhece, teve um histórico, mas eu duvido, especialmente daquela forma que a gente viu que o Eren tá. Ele partiu do ponto de super raivoso, com ódio, determinado a destruir o mundo, até o momento em que as suas ações, suas ordens para os Colossais estão seguindo e ele parece meio perdido nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios delírios, nos seus próprios sonhos de liberdade. Nesse ponto, eu não acho, como eu já falei na questão da teoria do Eren Pássaro, que ele estivesse consciente, onisciente, percebendo cada micromorte, até porque tem muita coisa acontecendo, mesmo provavelmente com os Eldianos, por mais que
o que a gente viu até esse ponto mostre marlenianos e outras nações sendo pisoteadas, tudo tá avançando para que eldianos também sejam pisoteados, assim como a Randy foi na ilha em que ela estava. Então eu não acho que ele teve consciência nesse momento. Inclusive eu acredito que para ele ter consciência de alguma coisa ali dentro daquele seu titã, meio perdido em si mesmo, tem que ser mesmo na sua frente, no local em que ele estiver, e que algo o desperte pro que tá acontecendo ao seu redor, porque até onde a gente já viu, vamos lembrar que ele tá perdido nos seus pensamentos, mesclando visões do seu titã com o que tá na sua mente, porque na sua visão de Eren criança voando, né, na verdade acima das nuvens, na verdade ele tá acima da fumaça da destruição produzida pelos seus colossais, provavelmente a visão que o seu próprio titã está vendo, porque a gente sabe que o titã Eren fóssil lá tá em cima das cinzas, então ele misturou aquela visão de cinzas com a visão da sua própria consciência, criança feliz porque conseguiu a liberdade, esmagando todo mundo, tá? Eu não acho que ele teve consciência da morte da Randy. A não ser que seja o Eren Pássaro, que está lá consciente vendo tudo, mas não apareceu o pássaro nessa cena, né? Então eu acho que o Eren Pássaro tava voando em outro canto nessa hora. Bom, e se o Eren, depois que terminar o estrondo, realizar a eutanásia, acabando com 100% da humanidade? Eu não acho que o Eren faria isso, exatamente porque o Eren foi contra a eutanásia, porque ele é contra privar a liberdade das pessoas, especialmente as suas pessoas. Vamos lembrar que recentemente, inclusive, quando o Eren apresentou, explicitou, escancarou todos os seus propósitos, ambições e o que ele deseja, o que ele pensa, ele falou, inclusive, de forma agressiva, que ele detesta pessoas que são escravizadas, se deixam escravizar e quem quer escravizar o outro. Então essa ideia de você deixar todos os eldianos inférteis, ou seja, não permitir que eles tenham escolhas de continuar se reproduzindo, existindo ou não, isso é cercear, é acabar com a liberdade. Então iria contra qualquer coisa, qualquer construção do Eren. Eu não acho que ele faria isso, principalmente com o sentido de exterminar a humanidade com um combo com esse seu plano, né? Nesse sentido da sua pergunta, como se ele estivesse já traçando desde o início um plano, um objetivo de matar marlenianos e deixa os eldianos inférteis, porque aí só os eldianos sobrevivem, mas não continuam também. Não bateria uma coisa com a outra. Mesmo que o Eren no final se arrependa, tenha um plot twist, decida ou tenha vontade de mudar o que ele fez, né? Ainda assim seria um plot twist posterior, não uma junção de um plano atual, porque os dois planos, eutanásia e extermínio da humanidade, partem de objetivos, pensamentos sobre o povo eldiano bem distintos, né? O que o Zeke pensava e o que o Eren pensava. O Eren queria ser livre acima de tudo. O Zeke acreditava que todo esse ciclo dos eldianos só produzia ódio, morte e sofrimento, inclusive para os próprios eldianos. São visões bem diferentes de mundo, portanto, planos que existem por visões muito separadas e distintas. Oi, Gabi! Olá! Na atual situação da história, acredito que Mikasa e Armin possam ser um possível gatilho para parar o Eren. Mas e o resto da galera, como o Jean e o Connie, por exemplo? Você acha que eles terão alguma função relevante nesses últimos momentos ou serão apenas próximas vítimas dessa catástrofe? Eu não acho que eles vão ter um papel de destaque, porque nem todo mundo pode ter um papel de destaque, a não ser que a gente tenha uma morte épica para cada um da aliança, e aí a gente tem um foco minimamente ali grandioso ou simplesmente dramático para cada um, como aconteceu com a Randy, mas isso também tomaria um pouco mais de tempo, mesmo que eles tenham uma morte honrosa, gloriosa ou pessimamente sofrível, eu ainda acho que eles não vão ter tanto destaque quanto, possivelmente, Mikasa e Armin, até pelo vínculo que esses dois têm muito maior, né, muito mais próximo com o Eren. Então eu acho que o Jean e o Connie, eles ainda vão ter alguma função, alguma tentativa substancial nesse fim para parar o Eren, para modificar o que tá acontecendo, mas talvez apenas como suportes mesmo, tá? Se a gente for fazer um balanço de quem vai ter mais importância, eu acho que Armin e Mikasa, pelo menos faria sentido que nessa reta final eles tivessem um destaque maior do que esses dois, que ainda assim podem morrer, como eu disse, de forma bem drástica, mas se forem todos morrer, eu acho que a morte desses outros dois aqui, Armin e Mikasa, seria mais impactante e produziria mais efeitos no Eren também, se isso fosse acontecer. Acha que ainda dá para parar o Eren sem matar ele, sem matá-lo, perdoar tudo o que ele fez?
Então, Matheus, eu acho que parar o Eren por si só já é muito difícil. Eu já falei que por força bruta, que é algo que a gente vai discutir aqui também nesse vídeo, eu acho que é impossível, mesmo que a humanidade surja com alguma arma, talvez uma arma potente o suficiente para parar todos os colossais e o Eren junto com eles, precisaria ser uma arma que acabaria exterminando a humanidade de qualquer forma. Sabe aquele papo de guerra nuclear? Que se um país tem força nuclear para enfrentar o outro que tem força nuclear no fim, esses dois acabariam destruindo toda a humanidade no meio da guerra? Eu acho que é nesse ponto. Para a humanidade ter força para parar os colossais no poder da bomba, da arma, a humanidade acabaria por fim se exterminando da mesma forma. Então eu acho que não dá. E, de qualquer maneira, também não acho que os titãs originais que restaram, lembrando que Annie e o titã mandíbula que tá com o Falco a princípio estão fora de batalha, não foram colocados no avião pra ir junto. Então os que restaram no avião, Colossal do Armin, Quadrúpede da Pique e o blindado do Reiner, eu não acho que eles têm força pra fazer qualquer coisa que interfira fisicamente na porrada contra os colossais e o Eren. A gente viu que a Randy sozinha conseguiu derrotar ali uns 4 colossais, mas olha quantos tem, gente. São colossais de todas as muralhas, a ponto de que tinham muitos ali onde eles estavam na ilha e eles não estavam nem perto de onde o Eren tá com vários outros. É colossal demais pra eles conseguirem parar no Mukki. Não rola, nem com todos os ataques do Levi com 2 dedos, com a Mikasa, não dá. Então, realmente, a única maneira de parar o Eren seria com um discurso, alguma forma de afetá-lo, ou com um trauma ao ele ver talvez um amigo ou alguns amigos morrendo, como a gente acabou de conversar, mas parando o Eren, ou ele parando, antes de tudo ser destruído, mesmo 100%, eu não acho que a humanidade o perdoaria. Inclusive, isso seria um problema até pros amigos dele, né? Porque, vamos lá, a Mikasa quer parar o Eren, mas ela quer trazê-lo de volta, a realidade, a razão, fazer com que ele não destrua mais nada. Mas como que você vai explicar pro resto do mundo, que sobrou do mundo, que esse cara agora merece perdão, depois de ter pisoteado um monte de gente, depois de ter usado uma arma que todo mundo tinha medo, que era o motivo para o mundo detestar e ter medo e querer exterminar Eldianos, né? A ameaça de usar os poderes dos colossais ou dos grandes titãs para esmagar todo mundo. Como que você justifica que esse cara não vai ser morto, que esse cara não vai ser exterminado, minimamente punido? Não dá. Eu acho que até pela justificativa do ciclo de ódio, se você produz uma ação que gera mais morte, dor, consequentemente perdas, a reação normal daqueles que conseguirem sobreviver e conseguirem vencer você é revidar. Então, justamente também, quando o Eren fez isso, ele provocou uma onda que ou ele acaba com tudo, ou ele deu bala, motivo e justificativa para que o outro lado, se tivesse condições, revidasse com força total. A partir do momento em que aconteceu o festival em Liberio, que ele destruiu tudo, eu já acho que ele fez isso, né? Que ele, Zeke, quem ordenou isso, criou essa situação. Agora, com o estrondo, não dá mais. Não tem possibilidade de paz sem exterminar, no mínimo, o Eren e provavelmente também todos os Eldianos. Eu acho que no ponto em que isso tudo começou, ou ele destrói tudo, ou destrói até onde ele quiser, né? Se ele tivesse estrategicamente destruindo só os poderes militares da coisa, que é o que a Helena deu de ideia no capítulo passado, né? Como a gente viu em flashback, na verdade, ou que o Armin acreditava que o Eren ia fazer no começo, e fica lá ameaçando o mundo pra sempre com seu poder de titã, mas pra sempre com essa rixa de inimigos. Terminar com isso, nem sei como aconteceria. Ou realmente não dá. Se você abaixar a guarda agora e dizer que os Eldianos querem fazer paz e isso vai acontecer naturalmente, principalmente colocando o Eren como alguém que vai ser perdoado, muito difícil. Não imagino o mundo perdoando, não imagino o mundo dizendo, tudo bem, garoto Eren, você tava nervoso, né? Você viu sua mãe morrendo, a gente entende. Complicado. Tem pouco tempo, tem pouca página, tem pouca justificativa para isso acontecer. Você acha que existe um plano para os mortos no universo de Shingeki, levando em consideração como a morte da Randy foi mostrada? Considerando a sua resposta anterior, você acha possível que este plano tenha ligação com os caminhos e que pessoas mortas possam ser reconstruídas por Ymir ou Eren? Vamos lá. Então,
Eu acho que esse plano que você tá dizendo é um plano astral, né? Como se existisse um espaço em que todos os Eldianos vão após a morte. E esse local em que a gente viu a Hand, teoricamente pós-morte, encontrando Erwin e seus antigos companheiros da tropa, era daquela mesma ilha em que ela morreu. É como se ela estivesse deitada, de repente levantou e falou: cadê Colossais? Cadê avião? Pra onde todo mundo foi? E tivesse todo mundo ali na beira da praia olhando: o avião já foi embora, interessante, hein? Então a coisa tá pegando fogo. Então não existia um plano, um local diferente, eles não estavam nos caminhos, não estavam com qualquer ligação da coordenada. Essa cena, por si só, eu acho que foi um pouquinho de fanservice, sim. O universo de Shingeki nunca tinha trabalhado com pós-vida desta maneira, né? De uma forma como Demon Slayer, pra quem não sabe, trabalha o tempo todo, com o momento antes da morte que vem flashback, depois da morte tem aquele reencontro de família, de pessoas que ficaram muito tempo separadas, dos que morreram com o que tá morrendo agora. Isso nunca aconteceu em Shingeki. E essa cena em si, eu acho que Isayama construiu pra fazer como se tivesse acontecido mesmo, em homenagem a Hand, em homenagem a essas pessoas que já morreram, a lembrança, talvez no momento que o Levi morrer isso aconteça de novo, inclusive seria incrível para os personagens e para os leitores que tanto respeitam a história dessa tropa que começou com esses caras, né? Mesmo o Eren só existiu, sobreviveu, não foi morto e colocado de experimento porque essas pessoas acreditaram, protegeram, confiaram e o guiaram, né? Mas eu ainda acho de qualquer forma que esta cena pode ser interpretada como você preferir. Se você achar que foi uma imaginação, como eu vi algumas pessoas dizendo, foi um delírio da Hand logo antes de morrer, tudo bem. Se você achar que aquilo ali ficou meio dúbio para você interpretar se é real, literal, ou se é delírio, uma coisa, um flash antes de perder toda a consciência, não vai mudar nada na história. Eu não acho que é uma cena que vai significar que existe um plano em que todos se reúnem, fazem uma festa, muito menos que mortos possam ressuscitar. Isso nunca foi dito como premissa, seria péssimo, de repente, do nada, falarem que a Ymir, o Eren, a coordenada, tem o poder de ressuscitar um monte de zumbizinho. Não rola, espero que isso não aconteça, porque não tem, de novo, justificativa e seria bem feio. A cena foi bonita, e é pra ser bonita, e é pra ser fanservice, sendo literal ou não, a mensagem pra mim é a mesma, despedida de toda uma geração que importou muito pra história. Você acha que o pessoal do barco vai ter alguma importância para o final do mangá ou eles só apareceram, ou aparecerão, não sei, quando tudo tiver resolvido? Então, PH, eu acho que essa galera do barco realmente vai ficar à deriva, o que é uma pena. Eu adoraria ver a Anne de repente tendo um estalo e falando: não, eu tenho que ajudar. O Falco falando: não, eu tenho um poder de titã, eu vou chegar lá. Mas eles se envolvendo nessa luta final, se existir um gancho pra eles entrarem na luta final, vai ser pra morrer. Porque não tem o que a Titã Fêmea possa fazer, não tem o que o Mandíbula possa fazer que seja eficaz a ponto deles vencerem e saírem vivos no final das contas. A não ser que outra coisa faça todo mundo, Colossais e Eren, pararem no momento que tiver um pé quase pisando em cada um deles. Fora isso, é se envolver pra morrer. Kiyomi e o resto dos Azumabito que estiverem lá ajudando a coordenar o barco, não sei nem quantos tem, porque a gente viu a própria Kiyomi colocando, eu não sei se é carvão, enfim, mas colocando o navio pra andar, né, mexendo nas caldeiras. Então, assim, ela mesma estava mexendo, botando a mão na massa, então tem pouca gente pra tripulante naquele navio. A Gabi muito menos, acho que ela já teve os efeitos que ela tinha que fazer, já matou a Sasha, já quase matou o Flock, já atirou no Eren, cortou cabeça, ela já fez tudo o que tinha que fazer, não acho que ela vá se envolver mais fisicamente. Então talvez esse pessoal do navio realmente fique à deriva, vendo tudo que vai acontecer. Não sei se seria um dos poucos a resistir ao fim do mundo, como eles, se eles estão no navio, se eles puderem sobreviver no mar, então outros de outras nações podem sobreviver, o que significa que após o fim do pisoteamento de uma galera, se o Eren não resolver que ele vai colocar os titãs pra nadarem oceano afora, jogando o barquinho pra cima, talvez exista uma micro parcela da humanidade fora eldianos que acabe viva após o extermínio completo, total. Aí vai virar uma parada meio Mad Max, né? Porque titãs acabaram com o ecossistema, acabaram com a humanidade, só sobraram algumas poucas pessoas vivendo num deserto, num calor, numa terra instável, remexida, e eldianos aqui e ali existindo ainda pra ameaçar transformar tudo numa jungle, num deserto perigoso. Talvez, quem sabe.
Você acha que tem chance ainda de Mikasa ou Levi virar Titã nessa reta final, né? Não acredito. Sempre ficou no ar se Ackerman poderia ou não virar Titã, a não ser que o Isayama resolva colocar Aristo do nada, e aí o Levi, ele quase destruído, vira um Titã, e aí ele consegue lutar. Eu, de novo, acho que quebra a magia dos Ackerman, que é serem humanos com força titânica bizarra. Levi tem que ser forte até onde der, quebrado no meio como ser humano. Não acho que tem que ser Titã. Quebraria muito da sua construção, inclusive para as pessoas que perguntaram aqui se eu ainda acho que o Levi vai morrer. Acho que sim, inclusive acho que ele já tinha que ter morrido. O seu ciclo, o seu arco, assim como o da Randy e de todos os outros da antiga tropa, já foi finalizado. Não acho mais que ele tem qualquer papel nesse mundo, mas ele continua porque teve uma dívida com o Erwin, uma ordem que ele não conseguiu cumprir. Talvez ele sinta que ainda exista o que ele precisa fazer, um papel a empenhar nesse mundo, e ele precisa se livrar desses pesos e dessas ordens, desses traumas, assim como ele livrou o Erwin certo dia desse peso do mundo, das dúvidas e de tudo, e da vida, com a morte. Infelizmente, eu não acho que o Levi tem espaço nesse mundo quebrado como está, e vê-lo tentando fazer algo quebrado é muito dolorido. Isayama, eu abriria a mão desse fanservice tranquilamente, porque eu desconfio mais uma vez que você tenha deixado o Levi não pra deixar a gente feliz, mas pra fazer a gente sofrer 3 vezes mais. Para com isso, Isayama. Levando em conta o que vem acontecendo no mangá, o plano do Eren dificilmente será anulado no Novo Mundo depois do estrondo. E você acha que o Eren vai apagar as memórias dos Eldianos, igual o Rei Fritz fez, para que eles não saibam como era o mundo antes do estrondo? Eu acho que, de novo, vai contra toda a ideologia do Eren, ele apagar memórias dos Eldianos que sobreviverem ao que ele fez, porque isso é privar as pessoas, inclusive, de terem a liberdade de irem contra o que ele fez, de irem contra as suas ideias, de discordarem, de fazerem o que bem entenderem. Apagar, modificar memórias é escravizar as pessoas dentro do destino que você resolveu para cada um deles. Então, seria completamente incoerente o Eren fazer isso. Se ele fizer, aí você pode escrever, enfim, a hipocrisia. Tem muita pergunta interessante, por isso eu vou dividir em 2, porque está tomando mais tempo do que eu imaginava. É que ali tá o tempo contando, tá? Por isso que eu olhei pra lá, vocês não estão vendo, mas eu tô vendo que o tempo tá contando. Então, o tempo tá contando e tá bem grande esse vídeo, eu vou dividir em 2, pra você acompanhar os próximos vídeos. Verifica se o seu sininho aqui embaixo tá ativo, muita gente não tá conseguindo ativar, e tem que fazer o seguinte: se desinscreve, se inscreve de novo, pelo amor de Deus, não fica sem estar inscrito nesse canal, e aí verifica se você consegue ativar todas as notificações. Vídeos sempre terça, sexta e domingo, como hoje, pra você assistir aqui no canal, sobre Shingeki e vários outros assuntos. Então, fica de olho, e se puder me segue na Sala do Tempo também, além das redes sociais. A gente vai começar a produzir conteúdos extras lá, inclusive amanhã começa, então me acompanhem por lá também. Espero todos vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!